E o tal voto útil ou voto envergonhado foram todos para o outro lado. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Vai custar para você de graça e você nos ajuda a chegarmos a mais pessoas, especialmente na eleição mais importante da história do Brasil. Obrigado. Eu gravo esse vídeo às 6 horas da manhã de 3 de outubro, um dia após, a manhã seguinte ao primeiro turno das eleições gerais desse ano. E os resultados eleitorais, né, nacional, nos estados, assim, rendem vários vídeos. Mas aqui eu quero me ater ao fato que chamou mais atenção, que foi a votação do Jair Bolsonaro. As pesquisas davam Bolsonaro na casa dos 35, 36, enfim, por cento das intenções de voto. Mas Bolsonaro teve 43,20. Isso mostra, na verdade, que o voto útil, o voto envergonhado, que tanto se achava que iria para Lula, foi para Bolsonaro. A chamada terceira via, os demais candidatos, Simone Tebet, Ciro Gomes e todos os outros, somados, não atingiram 10% das intenções de voto. E eles tiveram menos votos, em proporções distintas, do que as pesquisas projetavam também. E as pesquisas acertaram a votação que o Lula teve. Se a gente for puxar principalmente as de véspera, elas davam entre 48% e 50% das intenções de voto. E por isso eu cheguei a gravar vídeo aqui, que falta muito pouco para Lula vencer no primeiro turno, e de fato faltou muito pouco para Lula vencer no primeiro turno. Para ser mais exato, faltou 1,57% dos votos. É muito pouco. Acontece que ninguém contava, ninguém conseguia mostrar a votação que Bolsonaro teve para presidente da República, com seus 43,2% dos votos. Além da desidratação desses, o chamado tal voto envergonhado era dele, não era do Lula, como se chegou a falar nas últimas semanas de campanha do primeiro turno. E nisso as pesquisas erraram. As pesquisas erraram, dá para dizer que elas erraram na votação do Bolsonaro. Aí começa um monte de teoria conspiratória, um monte de coisas se falando, etc. E aí a gente precisa ter calma com esse tipo de coisa. Isso, inclusive, pode ter sido N situações. Eu até tendo a crer que foi mais uma orientação que circulou aí entre eles, por exemplo, de não responderem as pesquisas, de não responderem, ou mesmo responderem corretamente as pesquisas. O Ciro Nogueira, ele falou isso logo após o resultado ontem, foi ao Twitter e disse que os eleitores de Bolsonaro não devem responder pesquisas, etc, etc. Quem garante que esse tipo de orientação já não tinha antes? A gente não tem como saber ao certo. No limite, uma avaliação mais precisa do que aconteceu durante todo o processo eleitoral e o comportamento do eleitor brasileiro nas urnas, a gente vai precisar de algum tempo a mais para dizer isso. Aqui em Alagoas, por exemplo, os institutos de pesquisa, o nacional, o único que fez pesquisa aqui foi o IPEC, mas os locais, os mais sérios locais, eles praticamente cravaram o resultado das eleições, seja para presidente, seja para governador. E para o Senado, eles erraram o voto do segundo colocado ao Senado, que foi o Davi Davino, que era o candidato do Bolsonaro. Bolsonaro chegou a gravar para o Davi Davino, que não soltou o vídeo no guia de televisão, soltou apenas no WhatsApp, espalhou para que ele circulasse na internet. E erraram a votação dele. É evidente que ele tem... Eu até conversei com algumas figuras da campanha dele, eu dizia, ó, o Davi vai ter mais votos, vai subir bastante, porque na prática só tinha ele e o Renan Filho disputando a eleição para o Senado. A votação do Renan Filho para o Senado, os institutos acertaram. A dele, não. Esse fenômeno aconteceu igual, né? Aconteceu da mesma forma com a votação do presidente. E aí, e é por isso que eu digo, o voto útil, os votos dos outros candidatos que caíram mais, majoritariamente, pelo menos
a gente tem que buscar sempre a explicação mais racional, foram para o Bolsonaro. E o tal do voto envergonhado. As pessoas votavam Bolsonaro e não diziam que votavam em Bolsonaro. Porque aí você pode ter N motivos, especular N razões, né, por não votar. Aqui no Nordeste, talvez por achar que a onda Lula era muito grande e tal, e o cara se sentia meio assim de dizer, não queria dizer, não sei. Mas o fato é que isso aconteceu. O Lula sai na frente para o segundo turno, mas sai muito pouco na frente também, a gente precisa ter ciência disso. Ele sai 4 pontos, 4,2 pontos a mais que Bolsonaro nas pesquisas, né? 4,2 não, desculpe, 5,2 pontos à frente de Bolsonaro nas pesquisas. Essa é uma diferença que é possível de acontecer, de ser virada, porque é muito pouca. Eu cansei de dizer aqui, segundo turno na casa de 10 pontos de diferença, não tira. Eu falei aqui. Agora já com essa diferença é possível tirar sim. Historicamente, é improvável que ocorra. A eleição presidencial, por exemplo, a gente nunca teve viradas de segundo turno na história do Brasil, mas pode acontecer. No caso de Alagoas, aqui a diferença é de 20 pontos, então não tira. O Paulo Dantas será eleito governador em 30 de outubro. Eu ainda acho que Lula vence a eleição em 30 de outubro. A diferença é que a probabilidade de virada, na minha avaliação, ela é maior. A gente precisa ser sincero aqui e não ficar só animando torcida. Mas o Lula sai na frente. Se a gente partir do pressuposto que tanto Lula quanto Jair Bolsonaro as pessoas vão ter os votos dos eleitores que já votaram neles, ou seja, ele já tem os votos que tiveram no primeiro turno para o segundo, o Lula precisa conquistar menos votos que Bolsonaro agora para vencer a eleição. Esse raciocínio tem sentido. É muito difícil as pessoas mudarem de voto de um turno para o outro. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas estatisticamente falando, isso é difícil que ocorra, enfim, porque as pessoas já votaram, a eleição extremamente polarizada. Aí tem gente falando de erro de instituto de pesquisas. Pelo que eu pude ver, os institutos de pesquisa, eles erraram, principalmente em São Paulo e no Rio Grande do Sul. No Rio teve erro também e tal, mas esses dois, pelo que eu vi, enfim, foram os erros que deram mais peso para a votação do Bolsonaro, ter a votação que ele teve, né? Bolsonaro, ele teve cerca de 8 pontos a mais, 10 pontos a mais, entre 8 e 10 pontos a mais do que as pesquisas apontavam que ele teria. Isso é uma diferença significativa, né? A Simone Tebet teve 2 pontos a menos do que as pessoas disseram que as pesquisas diziam que ela ia ter. O Ciro teve 3 pontos, já estava empatado em 6, né? O Ciro teve 3 pontos a menos. Se a gente partir da hipótese que todos foram para Bolsonaro, então aí já são 5 pontos para Bolsonaro. Aí você tem os votos do Felipe Dávila, Soraya-Tronic, vai caindo, meio de cada um, vai caindo ali, enfim. Isso já dá conta mais ou menos ali da votação do Bolsonaro. Então é por isso que eu estou dizendo que o tal do voto útil, na verdade, foi para o Bolsonaro. Não foi para o Lula, como muita gente dizia. Disso eu lamento, porque mostra que o brasileiro tem uma capacidade de empatia muito pequena. A gente teve 700 mil mortes na pandemia, as pessoas ficaram mais pobres, a comida está mais cara, o salário está com poder de compra menor, a gente tem subemprego, mas isso é da vida e isso é assim mesmo. Agora a gente está todo mundo muito no calor dos acontecimentos, né? Enfim, o que aconteceu, etc, etc. Mas a gente precisa ter isso bem evidente entre nós. O erro na eleição presidencial foi a votação do Bolsonaro. O do Lula, os institutos praticamente cravaram. Porque se dava 50% e o Lula teve 48,4%, praticamente cravou, né, gente? É margem de erro. É 1,6 ponto de diferença, assim, cravou, né? Foram cravados. Em Alagoas aqui mesmo, os institutos que saíram na última semana principalmente, e aí eu vou citar o nome deles,
porque eles praticamente cravaram o resultado para governador do estado, que foi a Fundep da UFAO, o Instituto Data Census, o Instituto IBRAP e o IPEC, que é o único nacional que veio fazer aqui. Cravou o resultado em votos válidos, cravou, que todos eles davam com Paulo Dantas entre 45% e 47% dos votos válidos. E o Paulo Dantas teve 46,6% dos votos. A mesma coisa com o Rodrigo Cunha, que davam ele na casa dos 25% dos votos válidos. E ele teve 26,7% dos votos válidos. Está cravado, né? Essa diferença é mais de erro. Mesmo foi a votação do Collor, do Rui Palmeira e dos candidatos a governador aqui de Alagoas. E aí a eleição do Congresso, tal, eu vou fazendo outros vídeos aqui, enfim, para uma curiosidade que eu já posso adiantar agora, o que eu disse que ia acontecer em Alagoas na eleição nacional se deu, eu já vim dizendo isso há muito tempo. Alagoas é o estado mais bolsonarista da região Nordeste. Isso talvez explique, inclusive, a votação do Davi Davino. Lula venceu em Alagoas, mas a diferença para Lula e Bolsonaro em Alagoas foi a menor do Nordeste. Né? A gente precisa ter isso evidente aqui. Lula teve 56,5% dos votos em Alagoas, Bolsonaro 36,05%. Essa é a menor diferença nos estados do Nordeste. E em Maceió, capital aqui do estado, Bolsonaro ganhou com 49,6% dos votos. E Lula teve 40,4% dos votos. Então, quando eu falei isso, muita gente dizia que não sei o quê. E tá aí, tá dado o resultado, né? Vários fatores explicam esse comportamento dos eleitores alagoanos, enfim, mas também não é esse o vídeo aqui. O que é que a gente precisa ter agora? Ciência é o seguinte, o segundo turno ele está em aberto. Se fosse jogo de futebol, eu diria que a partida é esse segundo jogo da final, né? O segundo turno, porque o que a gente teve foi isso. No primeiro turno a gente teve já um segundo turno, o segundo turno, que é isso que a gente teve, né? 2 segundos turnos, o primeiro turno foi um segundo turno, e o segundo turno, de fato, fosse uma segunda partida, numa final de 2 jogos, começa no 0-0, evidentemente, e o Lula tem uma vantagem do empate, vamos dizer assim. Para falar de futebol, se fosse corrida de cavalo, de cachorro, o Lula está um bico à frente do Bolsonaro. Ou seja, está muito disputado. A eleição do Congresso não saiu como eu esperava, pelo menos, né, que se esperasse. Apesar do PT ter aumentado o número de deputados, muita gente reacionária foi eleita também. No Senado, algumas das figuras conhecidas venceram a eleição. Mas não é também um cenário de catástrofe geral no Congresso. Né? Precisa acalmar, olhar direitinho os eleitos, com calma. E agora concentrar esforço na eleição presidencial. Mas é isso, não adianta ser animador de torcida, mas também não ser o coveiro que joga a última pá de terra em cima do caixão. O Lula venceu a eleição do primeiro turno. Ele chegou muito próximo de 50%. O Bolsonaro foi que teve muito mais do que disseram que ele ia ter, do que as pesquisas diziam que ele ia ter. A diferença de 5 pontos, ela é, na minha avaliação, possível de ter virada, matematicamente. Eu dizia que na casa dos 10 não vira de jeito nenhum, mas na casa dos 5 tem que ser intelectualmente honesto e é possível virar, sim. O que tem o fator histórico de nunca ter acontecido, mas as coisas sempre podem acontecer pela primeira vez. Mas o Lula tem essa pequena vantagem, se fosse uma corrida de um bico à frente, de uma cabeça à frente, enfim. E se fosse uma final de futebol em 2 jogos, Lula ganhou o primeiro jogo por 1-0 e agora tem o segundo jogo. Começa 0-0, mas a vantagem é de um gol apenas. Né? Então a gente precisa ter calma. Nem entrar no desespero, no desânimo total. Na verdade, quem tem que estar desanimado são eles. É a primeira vez que o presidente eleito na cadeira vai para o segundo turno atrás do seu adversário. Então eles que tem que estar mais aperreados. E agora só tem 2. E só tendo 2, aí não importa quanto estiver dando a pesquisa, seja atrás ou lá 1000 pontos na frente. É brigar voto a voto para a gente tirar essa coisa que está no Palácio do Planalto. Mas e você, o que acha de tudo? Comenta aqui.
Também peço seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Vai custar para você, é de graça. Também peço que compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, todas elas, inclusive no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Assim você ajuda a trazer mais gente para esse espaço e ajuda a fortalecer a luta minha e sua contra o fascismo à brasileira. E nos comentários, sempre lembrando, só não vale xingar nem falar do meu povo. Grande abraço.